Oi pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é sobre Deus, é sobre espiritualidade, sobre família, sobre mulheres que oram pela sua família, mulheres que lutam pelos seus filhos, mulheres que são guardiãs do seu lar. E a minha intenção aqui é te despertar espiritualmente, de forma que você entenda o plano espiritual e entenda que a sua vida, ela foi criada por Deus, salva por Jesus. E se neste momento você estiver um pouco perdida, passando por muita tribulação, passando por muitos problemas, que você tem um Pai, que você tem Jesus como o seu único e suficiente Salvador, que você pode clamar o nome do Senhor e que você pode restaurar a sua vida. Todos os meus vídeos vão ser assim. Eu vou sempre falar sobre... Eu não sei quem precisa ouvir essa mensagem, eu não sei para quem vai chegar. Por enquanto, meu canal ainda tem 0 visualizações nos meus vídeos, só nos shorts, né, que tem algumas mensagens, né, que eu tiro de outros lugares, de outras fontes, então tem visualização. Bom, mas eu tenho certeza que existe um motivo e um propósito para eu estar fazendo esses vídeos, e a forma como eu tenho como pregar a palavra de Jesus e anunciar o evangelho é dessa forma. Então, se esse vídeo caiu para você, muito provavelmente Deus tem uma palavra para você. E a palavra ela é muito simples, eu não vou falar que eu tô enxergando sua vida, que eu enxergo seu passado, seu presente, seu futuro. Eu não sou uma profeta. Na verdade, eu sou anunciadora das boas novas de salvação. E as boas novas de salvação é essa, de que Deus existe. Deus existe, Jesus existe, Deus enviou o Filho dele para salvar o mundo que estava perdido no pecado. Bom, eu vou começar, né, falando já do plano da criação, né? O plano da criação é que Deus quis fazer um universo, fazer um planeta Terra. Um planeta Terra com condições específicas para que o ser humano existisse. Deus foi lá, criou o céu, criou a luz, criou as águas, a separação das águas, criou a parte seca da terra, criou a atmosfera, criou até a pressão do ar, a pressão da água, criou os átomos, criou as células, criou os animais de águas, os peixes de águas profundas, criou os animais que vivem nas montanhas, criou todas as espécies, todos os animais de todas as espécies, todas as plantas de todas as espécies, plantas que são remédios, plantas que servem para embelezar, plantas que servem para curar, plantas que servem para fazer a troca gasosa entre oxigênio e gás carbônico para que nós pudéssemos respirar. E o nosso pulmão, ele respira o oxigênio e só. Depois ele criou Adão. Ele criou... na Bíblia tá dizendo que a Trindade, né, no caso, Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, né? E aí do pó da terra ele formou o homem e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Depois que ele soprou o fôlego de vida em Adão, Adão passou a viver e passou a dominar os animais e a nomear os animais e tudo que Deus havia criado. E viu Deus que era muito bom. E no 7º dia Deus descansou. Depois Adão estava lá, né, cuidando dos animais, fomes aos animais e vendo que cada animal tinha sua fêmea. E, né, Adão sentia a falta de uma companheira. E aí Deus pensa: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que seja idônea. E aí ele fez Adão adormecer, cair num sono profundo, e Deus cortou a carne e o osso ali da costela e formou Eva. Aí você vai me perguntar: como Deus fez isso? Parece história de contos de fadas. Pois é um pouco difícil da gente conseguir compreender, né? E a nossa natureza não consegue enxergar uma realidade como essa.
Mas aconteceu exatamente como está descrito na palavra do Senhor. E eu creio nisso. E até que um dia Eva tava lá, sei lá, fazendo o que, né? Tava lá curtindo o paraíso e tal, fazendo as coisas que ela costumava fazer. E veio aí a cobra, né? E plantou uma dúvida. E aí chegou a cobra, né? A cobrinha. A cobrinha chegou na Eva, né? Eu tô pegando aqui outro celular com a Bíblia, né? Pra poder ler pra vocês. E aí a cobra chegou e falou pra Eva: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Toda? Podemos comer das frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim, que Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão, coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui nesse momento, a cobrinha foi lá e plantou a dúvida na cabeça da Eva e muito mais. Colocou uma perspectiva na cabeça da Eva. Quer dizer, a Eva foi lá e duvidou do que Deus havia falado. Além disso, ela foi lá e levou o fruto para o Adão e deu para ele o fruto proibido. E aí ela colocou o Adão para comer o fruto proibido. O que vocês acham disso? E quantas vezes a gente fica com umas caraminholas na cabeça, que obviamente não é proveniente de Deus, proveniente mesmo do mal. E a gente fica com umas caraminholas na nossa cabeça e a gente vai lá atormentar nosso marido pra falar: e se a gente fizer assim? Se a gente fizer assado? Fulana falou isso, Beltrano falou aquilo. Ai, eu conversei com tal fulano e eu acho melhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eva pensou: como seria legal se eu tivesse entendimento do bem e do mal? Eu poderia ser igual a Deus. E aí ela foi lá, chegou com a frutinha e Adão comeu. E, poxa, foi um pecado tão básico, né? Tipo, nossa, eles só comeram uma fruta, né? A gente consegue pensar assim. A gente pensa assim, afinal, nós somos pecadores, nós vivemos desobedecendo. Até com os nossos filhos vivem nos desobedecendo. Então, pra gente é muito banal o pecado. Por isso que a gente não consegue compreender direito a passagem de Gênesis e toda essa história. Porque a gente fala: nossa, ela só comeu uma fruta. Foi só uma fruta. Mas Deus é santo. Deus deu uma ordem, uma simples ordem: não coma o fruto. E a Eva foi lá, querendo se aventurar e criar a própria história dela. Ela foi lá e tentou. E conseguiu convencer o marido dela de desobedecer ao Senhor dos Exércitos, o Criador de tudo isso daqui, desse universo inteiro. E quantas de nós não está fazendo a mesma coisa? Se enfiando em assuntos onde não nos pertence, não nos cabe decidir e não nos cabe ficar se metendo. Já parou pra pensar? Pois é, tem muitos momentos em que eu vou falar de mim, tá? Não vou falar de você, vou falar de mim. Tem muitos momentos que eu me intrometo em assuntos que eu não devo resolver, que eu não tenho capacidade de resolver. Tem muitos momentos em que eu vou atormentar meu marido com assuntos desnecessários. Vou plantar caraminhola na cabeça dele também. A caraminhola tava na minha cabeça, eu vou colocar na cabeça dele, encher o saco dele. Tem muitos momentos em que eu quero decidir a vida de todos nós, da nossa família inteira, eu mesma. Eu quero ir lá, quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero manipular as coisas para que tudo corra da forma como eu quero. Aqui na palavra de Deus está muito claro. Eva foi criada para ser ajudadora, companheira, que fosse idônea, que pensasse da mesma forma como seu marido. Custava ela falar: não, cobrinha, fica de boa aí. Não vou comer. Deus mandou, meu marido mandou, vou ficar quietinha na minha. Não vou comer nada. Olha o tanto de fruta que eu tenho pra comer. Ah, mas... Ah, tá bom. Obrigada. Não, obrigada.
tanta coisa estava resolvida com uma simples colocação de lugar. Muitas vezes a gente quer dar uma de Eva, quer mandar em tudo, na parada toda, na bagaceira toda, quer pegar o remo e colocar ali a direção. Tem gente que fala assim, eu vou lá, faço e resolvo. Conheço várias assim, eu mesmo às vezes sou assim. Ah, eu fui lá e já resolvi logo, meu marido tava enrolando demais, fui lá, tomei uma atitude. Você acha que você tá a boa zona, né? Você é a boa zona. Relaxa, garota, relaxa. Não deu uma de Eva. Essa é a lição que a gente tem nesse vídeo de hoje. E é pouca coisa, hoje eu não vou falar muito. O meu último vídeo durou 32 minutos, 35 minutos, eu falei demais. Agora nesse momento em que a gente tá assim, passando por um momento super complicado, uma grande guerra, o nosso país se complicando ainda mais nesse cenário internacional, as coisas vão começar a caminhar de mal a pior. Vocês sabem, Jesus está voltando. Se preocupe em cuidar da sua vida. Se preocupe em ter um relacionamento com o Pai. Se preocupe em ler mais a Bíblia, conhecer mais o seu Deus. Porque, creia, se você confiou toda a sua vida no Senhor Jesus Cristo, se você entregou a sua vida, o seu coração e o seu destino nas mãos do Senhor Jesus, pode ter certeza que tem muita eternidade para você gastar nos pés do Pai. Então, eu sugiro que você busque conhecer a Ele, conhecer dele, saber mais sobre Ele, mais e mais. Porque, acredite, você vai passar a eternidade com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Deus te abençoe. Eu não vou me estender muito nesse vídeo. Eu vou tentar fazer um vídeo todos os dias para que esse canal alcance a maior quantidade de pessoas que eu possa falar da mensagem da salvação. Jesus Cristo é o único caminho. Deus te abençoe.